Bem-vindo ao podcast Plenai, um lugar onde você encontra histórias reais para refletir. Ouça e reconecte-se. No episódio de hoje, o piloto Rubinho Barrichello conta como conseguiu superar o conflito entre duas paixões, o automobilismo e a família. Ele precisou de muito autoconhecimento para desenvolver o controle mental, tão necessário na vida de um piloto e de todos nós. Por isso, o pilar que ele representa é mente. No final do relato, você ouvirá reflexões do monge Satyanata, nosso convidado especial desta temporada, para ajudar você a se conectar com o seu momento presente. Aproveite este momento, observe seus sentidos e abra-se para uma nova visão sobre o mundo e sobre você mesmo. Eu sempre fui muito ligado à família. Quando eu era criança em São Paulo, a minha felicidade era esperar chegar o fim de semana para estar junto com meu pai. Não importava qual fosse o programa, eu só queria estar ao lado dele, mesmo que fosse no balcão da loja de material de construção que ele tinha em Interlagos. Sim, em Interlagos, ao lado do autódromo. Aos 16 anos, eu viajei para a Itália para me preparar para a minha primeira competição de automobilismo na Europa, e também para aprender o italiano. Isso foi em 89, numa época que não existia celular. Então eu não tinha para quem pedir conselho e precisava decidir tudo por mim mesmo. A viagem, que era para ser a realização de um sonho, começou a ser sofrida demais, porque a falta que eu sentia da família era maior que a vontade de guiar o carro. A válvula de escape que eu encontrei foi a escrita. Eu adoro escrever e me correspondia com os meus pais por cartas. Olhando para trás, vejo que foi uma forma de terapia, porque colocar os pensamentos no papel me acalmava. A minha mãe, Dona Ideli, até hoje guarda as cartas que eu mandava para ela. Essa angústia ficou menor um mês depois, quando eu realmente guiei o carro pela primeira vez. Eu senti que aquele era o amor da minha vida. Eu entendi que por esse amor eu teria que ser mais forte, para não deixar a dor da distância me afetar na hora que eu entrasse no carro. Só que aos 16 anos não é fácil ter esse autocontrole. Então eu comecei a me exercitar muito mais para ocupar minha mente e a meditar para acalmar o meu coração. O processo de desenvolver controle emocional não acontece do dia para a noite. Aos 19 anos, quando eu cheguei na Fórmula 1, eu tive que aperfeiçoar o método para me valorizar ainda mais internamente, porque eu ainda gostava mais da minha família do que de mim. E esse é um sentimento que um atleta de ponta não pode ter. Essa foi uma época de começar a olhar para dentro, respirar nas dificuldades, apreciar o que estava acontecendo e, principalmente, agradecer pelo que eu tinha. A partir daí, as coisas fluíram de maneira muito melhor na minha mente. Com esse circuito de pensamento, eu aprendi a gostar da chuva nas provas, por exemplo. Eu olho na cara das pessoas e vejo o cara falar assim: putz, choveu, que droga. Só que esse pensamento negativo traz ansiedade e medo. É claro que na primeira vez foi difícil para mim também, mas quando eu mudei o mindset e comecei a encarar a chuva como um acontecimento natural, eu cresci como piloto. E por isso que eu corro bem quando tem água na pista. O maior teste de todos aconteceu quando o Ayrton morreu. Dia 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália. Foi a época mais difícil da minha vida. A minha memória daquele período é nebulosa. Eu me lembro bem até o começo de sexta-feira no treino classificatório, 2 dias antes do Ayrton morrer. Eu cheguei no GP de San Marino como vice-líder do campeonato depois de um 4º lugar em Interlagos e um 3º em Aida, no Japão. Eu só tinha 21 anos e nenhuma pressão sobre os meus ombros, porque o Ayrton estava sempre no pódio. O menino Rubens ainda estava começando a surgir. O meu carro da Jordan não era competitivo para a pista de Imola, mas de repente ele começou a se comportar bem. Eu tinha feito o 8º tempo pela manhã e me empenhei para fazer uma volta melhor e me classificar entre os 6 primeiros.
A minha última lembrança é de tentar fazer uma curva muito acima da velocidade que o carro podia aguentar e me chocar contra as barreiras. Foi o acidente mais grave da minha carreira. Posso dizer que cometi um ato de irresponsabilidade. Só que o piloto tem que ser responsável mesmo. Foi uma pancada na cabeça de 90 Gs, que são 90 vezes os meus 72 quilos. Eu engoli a língua e os médicos disseram que eu entrei em coma por 6 minutos. Eu não lembro do meu carro de lado na pista, eu não lembro de ter sido socorrido de helicóptero, eu não lembro do hospital, nem da visita do Senna no ambulatório. No sábado, eu tive alta e voltei para minha casa na Inglaterra. Assisti a corrida de lá com amigos. Tenho memórias esparsas do acidente do Ayrton, daquela hora em que ele mexe a cabeça, mas provavelmente é uma memória construída a partir de imagens, porque eu já revi a cena da batida dele umas 700 vezes. A mesma coisa no enterro. Eu só lembro de ter carregado o caixão porque eu vi fotos. Acho que aquele período de amnésia me ajudou a superar o trauma do meu acidente e da morte do Ayrton. Afinal, eu também tinha perdido o meu ídolo. Minha memória se restabeleceu 2 semanas depois, quando voltei a guiar na corrida de Mônaco. Confesso que eu tive medo de ter medo, de não sentir o mesmo gosto. Mas na hora eu entrei no carro, combinei comigo mesmo que eu ia sair que nem um louco. Aí eu virei o meu melhor tempo da pista. Eu tinha quebrado o nariz, então dentro do capacete eu ficava com aquele barulhinho de nariz entupido. Tava ruim de respirar, mas eu tava guiando forte que nem um condenado. Naquele momento, a mensagem que eu queria passar para os brasileiros é que eles poderiam ficar calmos, porque eu era um menino, estava aprendendo, mas eu iria lutar para o Brasil voltar a ter felicidade. Quando você é atleta, o processo de construir autoconfiança e amor próprio tem que ser contínuo. Eu fiz isso ao longo da minha carreira e continuo fazendo. Fui crucificado quando eu cedi a vitória para o Michael na corrida da Áustria em 2002. Só que a equipe não me deu escolha. Eu lutei com todas as minhas forças para aquilo não acontecer. Eu saí do carro e vomitei de raiva. Eu pedi para Deus: por favor, me ensina a agradecer esse momento. Me ensina a tentar ver o lado positivo porque eu não estou vendo nada. As pessoas não sabem nada da história e estão falando que eu fui um covarde porque eu deixei passar. Eu só comecei a voltar a gostar de mim quando eu entendi que aquela ultrapassagem foi uma das melhores coisas que aconteceu para a Fórmula 1. Ela escancarou para todo mundo algo de muito errado que já acontecia há algum tempo no esporte e fez com que a regra mudasse. O rádio agora estava aberto para que todos ouvissem. Então eu causei um bem para o esporte. Eu não quero saber sobre o futuro, mas eu olho para o passado buscando ser melhor no presente. E a numerologia me ajuda a entender quem eu sou. Eu descobri que meu nome, Rubens Gonçalves Barrichello, é numerologicamente perfeito e que sou um número 2 de vida. Eu corro com o número 11 desde criança, porque meu pai escolheu para mim. Veja, 11 é 1 mais 1, que são 2. Por natureza, eu não tenho a necessidade de ser melhor que o outro. Mas é claro que no esporte, eu preciso ser egoísta para vencer. Fora do carro, eu encontro a minha calmaria. Aí, quando eu entro na pista, posso lutar em paz pelo meu objetivo, ser o número 1. Chegamos ao fim da história do Rubinho. Desde muito jovem, ele entendeu que o maior adversário a ser vencido era ele próprio. Aos 16 anos, metade da mente do Rubinho queria ficar com a família no Brasil, mas a outra metade queria correr na Europa. E quando o pensamento se divide, perde potência de processamento. A mente é como um computador, com 2 grandes programas abertos ao mesmo tempo. A pluralidade dos ímpetos internos cria um esgarçamento do tecido mental. Quem vai para todos os lados não vai para nenhum. Como o Rubinho, todos nós temos várias paixões, às vezes conflitantes.
A solução é dizer a si próprio: a prioridade é esta. A mente pode relutar um pouco, mas obedece quando a decisão é sincera. O Rubinho aprendeu a se controlar a partir do autoconhecimento e da autoaceitação. Com a cabeça equilibrada, ele dá o máximo de si e tem resultados excelentes. Nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente novos episódios e confira o conteúdo em plenai.com e no perfil @portalplenai no Instagram.